Acompanhe agora o debate com o tema: a inflação em Angola é uma causa ou uma política? Fica ligado, subscreva-se no vídeo e siga Agnaldo Andrade, porque é aqui onde você encontra assuntos polêmicos sobre política e sobre a sociedade em geral. Ok, muito boa tarde, ou saudações cordiais de acordo com o horário do dia. Estamos aqui na página de Agnaldo Andrade, que refere sobre análises políticas e sociais, e hoje nós estaremos num debate aberto com o tema: a inflação em Angola é uma causa ou uma política? E sobre esse debate aberto, eu tenho aqui os meus convidados que vão apresentar-se nesse momento. Por favor. Muito obrigado pelo convite. Vladimir de Souza é o meu nome. Desejar também saudar aqui o colega do painel. Muito obrigado. Sim, senhora. É tudo. Ok. Temos aqui o meu outro convidado. Por favor, pode se apresentar. Muito obrigado. Boa tarde mais uma vez ao nosso colega do painel. E saudar aí aos nossos internautas. É mais um exercício. E queremos parabenizar o projeto e que esse projeto venha avançar para abrirmos as consciências de muitas pessoas. Muito obrigado. Ok. Não vamos nos alongar. O tema, de forma direta ou indireta, está explícito e queremos aqui ouvir o parecer de nossos politólogos, que vão nos falar tanto de acordo à ciência como de acordo à vida prática em Angola. Porque a ciência reflete, né, no sentido científico muito específico, mas a prática é algo mesmo prático, passo o termo, e apresenta-nos múltiplas visões. Então, desde já, vamos começar por Vladimir de Souza, para nos situar sobre o tema a inflação em Angola. É uma causa ou uma política? Assim, de forma introdutória. Bem, muito obrigado pela atenção. Dizer que é sempre um prazer estar aqui, né, e partilhar então conhecimento, trocar. Venho sempre com caneta, venho com alguma cábula para elucidar aqui os nossos colegas, fazer recordar, e também venho com a minha agenda para apontar, porque acreditamos que aqui bebemos muita coisa boa. Bem, falando no nosso tema, o nosso tema nos remete a uma pergunta: a inflação em Angola, se é uma causa ou uma política, certo? Exatamente. Bem, e na verdade o nosso tema também traz a resposta da mesma pergunta. Ou seja, o que eu quero dizer é que a inflação em Angola é uma causa gerada pela política monetária adotada pelo nosso governo. Então, de uma forma introdutória, né, esta é a minha análise, é o meu ponto de vista. Embora que não considero lá muito de que estamos numa época de inflação, considero já uma hiperinflação. Mas, contudo, vou ceder a palavra aqui ao colega do painel, né? Ok. Muito obrigado. Carlos Chicolovia, de uma forma introdutória, pode abordar. Muito obrigado. O assunto. Obrigado aos caros internautas e aos colegas do painel. Aqui o nosso colega já, de uma forma introdutória, já especificou o tema. De uma forma para contribuirmos do ponto de vista econômico. Recordo-me que em 1900 a partir de não vou fazer um histórico da dotação da nossa moeda angolana desde a nossa independência, depois de nos tirarmos, ou seja, depois de deixarmos de usar o escudo, que era a moeda portuguesa, colonial, né? Mas depois adotamos o nosso Kwanza e vem dando algumas alterações aqui e acolá.
E recordamos que em 1992 Kwanza era tido como uma moeda apenas sem valor. Sem valor. Recordo-me que os mais velhos diziam que naquela altura você pegava o Kwanza quase era não é nada. Porque depois de 92 o que batia mais era o dólar. Depois do surgimento do dólar, aquilo Kwanza perdeu quase a rota. Ok. Mas em 1992, depois das eleições, eles conseguiram, entenderam as políticas cambiais do Banco Nacional, entenderam alterar os números, ou seja, criar leis para que haja a equação ou como é que podemos dizer, podemos dinamizar a nossa moeda. Sim, sim. E nisto, com essa perca que nós diríamos que naquela altura era uma inflação, já vamos dizer assim, porque não tinha o mesmo valor, quando uma moeda não tem valor, vamos considerar de inflação, porque o país está perante uma inflação gravíssima. Então, em 1900, ainda vou ver aqui na minha cábula, em 1998, com o surgimento do Gurne, naquela era, então, porque naquela 92, 93, a moeda, já tínhamos uma moeda de 1 milhão. Sim. Se perguntarem aos mais velhos, conseguem uma moeda de 1 milhão, depois 10 milhões, não sei o quê, depois reduzimos para 5 milhões, enfim, foi avariando. Sim. Mas em 1998, com o surgimento com a criação do Gurne, então alguns especialistas entenderam que era necessário revermos a lei cambial. Okay. E que sugeriram que devíamos deixar aquelas notas de 1 milhão, 10 milhões, e a única moeda máxima que devíamos ter era o 100 Kwanza. Significa que começou com 1 Kwanza, que não, naquela altura... E cêntimos, praticamente, com cêntimos. Bom, cêntimos naquela altura já não se falava, sim, não, mas na virada, sim. Então começamos sempre com os cêntimos. Os cêntimos, exatamente. Sim. Mas surgiu aí uns 1 Kwanza, obrigado pela contribuição. Surgiu aí uns 1 Kwanza, 2 Kwanza, 3 Kwanza, até a 10 Kwanza. Depois surgiu a nota de 50, nota de 100 Kwanza e permaneceu ali. Okay. E víamos que a estabilidade da moeda angolana estava em alta. Mas em 2004 e 2005 criam uma nova lei cambial que acharam por bem a necessidade de criar os 200 Kwanza, que é nota, sim. o 500 Kwanza, 1000 Kwanzas, e foi surgindo, as políticas foram continuando. E a partir dali, graças a que naquela altura ainda o dólar estava bom, tínhamos ainda dólares, vamos dizer mesmo assim, no mercado angolano, no Banco Nacional, e que a população não sentia muito o efeito da alteração desses números. Okay. Não sentia muito efeito na pele. Mas hoje estamos a sentir. Desde que deixamos de usar os 5 Kwanza, os 50 Kwanza começou a desaparecer, veio o surgimento dos 5.000 Kwanzas, o surgimento dos 1.000 Kwanzas, 500 Kwanzas, 2.000 Kwanzas. Então, as notas de 5, 10 Kwanzas foram alterando e depois a própria inflação foi sempre a agravar-se. Como dizia aqui um colega de painel, que é uma causa criada, vamos dizer mesmo assim, por aquele que governa, vamos dizer assim, colegas
colegas que não estão pronto a rebater nisso, mas isso coloca-me nessa altura, porque é uma causa criada por aquele que governa. Sim, é possível. Há um ditado que diz que quando o indivíduo se torna vulnerável, facilmente pode ser manipulado. É isso. Portanto, o nosso Estado, isso são as chamadas políticas que outros Estados já anteriores usavam, sobretudo o Mussolini, o José Stalin, enfim, aqueles países ditatoriais. Sim. Eles primeiramente fazem o povo a sofrer. Nós esquecemos que estamos numa abordagem simplesmente. Exatamente, sim. Exatamente. Fazem o povo a sofrer e depois vão aparecer como salvador. Como salvadores. Okay. E a população tipo bebê, tipo criança. Sim. Ela pode sofrer hoje, mas se amanhã alguém aparecer, está aqui 10 mil, quase vai comprar fogo, não sei o que, ele esqueceu o passado. Esqueceu o passado. Então são as políticas ditatoriais que sempre fazem isso, mas para alterar esse quadro é possível. É possível. É possível. É possível. Falta, vamos dizer já, a falta da vontade. A vontade política já não pode hoje, mas é possível que esse quadro seja alterado. Ok, eu sei que estou aqui de uma forma. Muito obrigado, Eduardo Nicolo. Eu sei que eu estou aqui com politólogos, né? Teríamos aqui também um economista que não pode aparecer por motivos alheios à sua vontade, mas é uma abordagem que realmente foi notória e deixou-nos claros, espero que os telespectadores percebam, né? Mas faltou um pequeno ponto que eu vou cá já fazer em forma de questão, para quem nos acompanha, no aspecto introdutório, eu pelo menos esperava, né, que falássemos ou explicássemos o que, afinal de contas, a tal inflação, o que é a inflação? Sim. Pode mesmo responder, sim. explicar-nos isso, o que é a inflação, então, afinal de contas? Bem, nós trouxemos cá, né, e é bom porque queria já também roubar a palavra para definir, mas antes queria, ou seja, a minha abordagem cingiu a minha. Então, nós aqui estamos a dizer um aumento geral e não restringido, não é porque, ou seja, estamos a falar ou estamos perante uma inflação quando vários bens, vários serviços, os seus preços sobem. Sim. Aí é que estamos diante de uma inflação. E eu dizia que, no meu ver, olhando, a Angola já não está numa inflação, já se encontra numa hiperinflação, né? Ou também considerada como a alta inflação. A hiperinflação é uma inflação muito alta, normalmente acelerada e contínua, porque nós estamos a viver e nós temos estado a presenciar um crescimento alto dos preços e contínuo, quer dos bens como dos serviços. Então me remete, eu olho para isso e considero como uma hiperinflação, do meu ponto de vista. Okay? E dizer que esta hiperinflação ela faz com que as pessoas mudam para moedas estrangeiras, ou seja, a inflação ela traz a desvalorização da moeda local. Aquilo que o Cota Carlos estava a dizer e que eu gosto muito de lhe ouvir porque é muito, muito histórico, permita aqui dizer que o acréscimo de zeros em moedas local é sinal de desvalorização. O acréscimo de zeros em moedas local é sinal de desvalorização do poder de compra da própria moeda, conforme explicou o histórico, que depois da troca dos escudos estabilizaram, registrou-se ali um crescimento, mas em 2005 aprovou-se então algumas leis
e foi se implementando o 200, 500, 1000 kwanzas, 2000, hoje temos 5 estávamos a valorizar. Sim, aí já se notava um acréscimo de zeros na nossa moeda nacional e que já era um sinal de desvalorização do poder de compra de uma moeda. Pese embora ainda assim o contexto atual, né, ainda era meio que balanceado, mas porque descobrimos que o governo antigo, né, assegurava algumas coisas, ou seja, subsidiava em algumas situações. Por isso é que o povo não sentia o tal efeito. E o governo atual já não subsidia. Bem, já não consegue fazer ou realizar esses subsídios? Bem, atualmente se consegue ou não, bem, eu não consigo precisar, mas tem assegurado... Se puder também citar os 2 ou 3 pontos que o governo antigo subsidiava e o atual não dá os subsídios, agradecemos. Pelas minhas pesquisas, por exemplo, a questão da alimentação, os bens essenciais, segundo as minhas pesquisas, o governo de José Eduardo dos Santos subsidiava. Sim. Porque sabemos que a Angola quase que nada produz, principalmente em bens alimentares, e a gente nós recebíamos ou recebemos, e desde aquele tempo o governo já então tinha as suas políticas monetárias viradas no sentido de assegurar, né? Ou seja, antes há aí um adágio que diz, quando se poupa o lobo, sacrifica-se a ovelha. Então, antigamente preferiam sacrificar o lobo para poupar a ovelha, e hoje estamos numa nova viragem. Bem, e isso então, mas não é que o atual governo não subsidia. Sim. Ele também subsidia algumas questões, por exemplo, a questão dos combustíveis, né? Do conhecimento. Do conhecimento geral. Sim, mas aqui dizer que essa inflação ou este poder de compra da nossa moeda nacional faz com que as pessoas mudam para moedas estrangeiras, isto é propriamente o dólar norte-americano, o euro e várias outras moedas, porque para conseguir então satisfazer as suas necessidades, as pessoas correm na procura de moedas estrangeiras. Então, mais ou menos isso aí, fazer aí ou esclarecer o que é a inflação e a hiperinflação, segundo o meu ponto de vista. Ok, nós conseguimos entender, com eficácia e eficiência o ponto de vista de Vladimir de Souza, e cada abordagem remete a mais questões, mas não vamos aqui fugir tanto, porque queremos focar sobre o tema. Já falamos muito, a inflação em Angola é uma causa ou uma política. Se eu estiver errado, podem fazer a correção, até porque eu estou aqui para vos ouvir, vocês aqui são os especialistas. Toda causa, antes do efeito tem uma causa, então pergunta-se qual é a causa desse efeito. Então nós poderemos considerar a inflação, ou esta subida generalizada dos preços, como o Vladimir aqui explicou, em Angola, como um efeito. Só que esse efeito tem uma determinada causa. É ali que vem a minha pergunta, e de forma genérica até que já puderam tocar lá, mas nós queremos algo bem específico. A inflação em Angola é uma causa ou uma política? Ou seja, quais são os fatores que meramente causaram a inflação? Nós temos um exemplo, que é a guerra da Ucrânia. Nós poderemos também, talvez, considerar
a inflação global como um motivo, porque nós estamos a ver vários países a decair do ponto de vista econômico, e o nosso meramente não fica de fora, né? Então, se puderem aqui tentar entrar, né, de forma mais profunda, debruçando o mesmo termo em geral, é uma causa mesmo? São causas externas? Ou é a má vontade política? Até que já puderam tocar num ponto, mas se puderem realçar alguma coisa a mais, a produtividade, entre outras coisas, nós agradecemos. Sabe, Esticolovia? Bom, eu quando ouço a guerra da Ucrânia como um dos fatores da inflação, sobretudo da subida dos bens e serviços em Angola, eu considero como uma utopia, porque olhando para aquilo que é a realidade, sim, dos fatores que aqui o moderador foi evocado, sim. Nós sabemos muito bem quais são os fatores que fez com que Angola estivesse no campo onde estamos. Okay. Aqui o colega de painel já elucidou mais ou menos Sim. que o ex-presidente José Eduardo dos Santos subsidiava, nessa ótica. O José Eduardo dos Santos, quando hoje presidente da República, quando deixa o poder, já deixou com a moeda, ou seja, deixou já a moeda com problemas. Okay. Deixou já a moeda com os problemas, mas só que naquela altura, ainda os problemas não foram muito ao extremo, porque ainda o 100 Kwanza tinha um poder. Sim. O 200 Kwanza ainda tinha o poder, o 5 Kwanza ainda tinha o poder. O dólar também já estava a oscilar. Só 16, 15, 100 dólares. Então, o que eles faziam? Porque depois a principal causa mesmo é o desaparecimento do dólar em Angola, no mercado angolano. Sim. Em 2013, quando decretam Angola estar na lista negra do dólar. Então, o que manteve essa inflação para não subir muito? O presidente José Eduardo Santos subsidiava através das empresas que produziam, que estavam fora do país, sobretudo. Aquelas empresas hoje estão retidos, né? Estão nesse combate à corrupção, que agora pode produzir dólares, euros, mas não pode entrar nem na conta da proprietária ou do proprietário, e nem no próprio país. Isso é um dos fatores que está a infernizar o Kwanza angolano. É um dos fatores. O outro fator também é a questão, por exemplo, das necessidades, bens de necessidades. Nós, quando o presidente João Lourenço vem no trono, sim, ele decide cortar algumas importações sim, e priorizar a produção interna. Isso percebe-se. Nós só que já perdemos tempo para isso. Quando nós estávamos, como se diz na gíria, no tempo de vacas gordas. Nós perdemos já tempo ali, onde nós devíamos produzir, capitalizar a nossa produção interna. Sim. E depois aquilo seria gradualmente, essa questão da produção, ou seja, de deixar da importação de coisa de fora, seria de forma gradual. Sim. Mas pronto, o presidente considerou que não, já estávamos a produzir, ele levantou já com algumas fazendas que andam por ali, que não são suficientes para a autossuficiência alimentar para o povo angolano, enfim. E tinha capacidade de importar já fora, enfim, pronto, decidiu cortar algumas importações. Queria velar muito mais pelas exportações. Sim. Hoje, por exemplo, aquelas empresas que produziam ovos em grande escala, que vinham da Namíbia, por exemplo, a FUBA que vinha da Namíbia, o próprio arroz que vinha também em grandes quantidades, enfim. Sim. Hoje
Já não vem aqui. O Carlos de Clovia acredita que essa causa inflacionária que nós estamos a viver é para mais tarde pararmos num estado de sítio. Em 2024, aliás, 25 e 26 vai ver. Vamos dar o saco de palavra. arroz que estava a 28, 25, vai descer agora para 10 mil, 11 mil quantos. Devido às eleições. Devido às eleições. Vamos chegar até aí. É uma causa maior. Vamos chegar até aí, vamos dar a palavra a Vladimir de Souza. É por aí. A questão é a mesma, queremos ouvir o ponto de vista de Vladimir de Souza. Acredito que não vai fugir tanto, mas a opinião e a abordagem é sempre profunda e um pouco diferente, né? Referente à inflação em Angola, né? Mesmo uma causa, uma política, eu aqui falava de um efeito. Para um efeito temos uma causa que causou o mesmo efeito. Então, pode abordar sobre a situação. Continuo a dizer, conforme já disse na minha introdução, é uma causa gerada pela política. Ou seja, então não temos causas externas, não acredita em causas externas. Bem, tudo quem vai ditar é a nossa política monetária. Permita-me aqui dizer que a política monetária é a política decretada pelas autoridades monetárias para controlar a taxa básica de juros e ou equivalentemente a oferta de moeda, né, certo, e controlar a inflação e garantir a estabilidade de preço. Isso é que é uma política monetária. Nós temos uma política monetária, e aliás todo Estado tem uma política monetária. Mas o que eu quero aqui dizer é que a nossa política monetária, ela não é eficaz, ou não tem sido eficaz, porque se fosse eficaz, ela visava então controlar a taxa básica de juros, né? Controlar o equivalente de oferta de moedas no mercado, porque precisa saber qual é a oferta do mercado, dizer que a inflação também se dá quando se tem a persistente, né, oferta monetária. Oferta monetária, estamos a dizer do valor total que circula. Ou seja, quando há muito dinheiro a circular, também gera uma inflação. Ok, certo? Porque as pessoas têm sempre dinheiro, cada um tem, e né, o produto, o bem ou o serviço, então, vai se tornar escasso. Então, tende a valorizar e automaticamente temos também ali, ou recaímos para uma inflação. Não cortando o raciocínio, esse é o nosso caso. As pessoas têm muito dinheiro e por causa disso surgiu a inflação? Bem, porque os produtos tornaram-se escassos devido à quantidade de dinheiro, à liberdade dos créditos. Será que é devido a isso? Bem, as pessoas têm dinheiro. O problema é que o dinheiro não tem poder de compra. Então, há que ter um controle do dinheiro disponível no mercado. E não sei se o nosso Estado tem este controle. E quando falava de políticas monetárias, que é política decretada pelas autoridades monetárias, estamos a me referir principalmente aos bancos centrais ou estadual. Então, e os bancos centrais, né, ou as outras entidades monetárias têm a tarefa de manter as taxas de inflação baixa ou constante, né, mantendo essas taxas de juros e preços estáveis e a inflação próximo das metas. Ou seja, existe uma política monetária muito mais eficaz que eu sugiro para que o país possa, que são as metas de inflação. As metas de inflação são políticas econômicas onde o principal objetivo é adotar, né, e diminuir e manter a inflação em níveis baixos, isto é, através de
de anúncio prévio, estabelecer uma meta numérica para inflação em prazos predeterminados. Ou seja, o nosso Banco Central tem de ser competente e tem de estabelecer metas da inflação para o ano no econômico 2024. Quando assim estabelece, por sua vez, vai usar políticas, né, todas as ferramentas necessárias para alcançar este objetivo. E por sua vez, os agentes econômicos vão poder então calcular, né, quais serão as taxas de juros dos anos subsequentes. E pelo que parece é que nós vivemos na bicharada. O empresário ele é surpreendido porque ele não consegue controlar qual é a sua taxa de juros, porque o Banco Central também não consegue determinar ou anunciar qual é a taxa de inflação que vamos poder alcançar. E isso fica difícil. Então nós dormimos e quando acordamos o preço do sofá já não é X, você fica maluco. Como, meu Deus, o táxi já não é 100, já é X e por aí fora. Então, a inflação ela é causada pelas políticas monetárias ineficazes. Então, é necessário que Angola, e urgente, reveja as suas políticas monetárias. Ok. Foram explicações coerentes e plausíveis. Eu até teria mais uma questão para fazer nesse sentido. Sim. Mas para nós não rondarmos e sermos repetitivos, eu penso que quem nos ouve vai conseguir ou conseguiu perceber, né, o que se trata. Agora, para a redução total da inflação e para termos uma economia estável num determinado território, há que se apostar muito em recursos humanos e na produtividade nacional. E aqui o Carlos Tipolovia, ele praticamente afirmou que foi um erro, né, apostar na exportação, né, de forma assim imediata, né? João Lourenço, nosso presidente, entrou acho que em 2017 ou 2018, tomou posse e decidiu cortar algumas importações e apostar na produção interna. Algumas exportações nesse caso, né? Sim, algumas exportações. Sim. Não, importações. Decidiu cortar algumas importações e apostar na produção interna. Eu queria saber, né, de vós, foi um erro? Foi uma decisão precipitada do nosso chefe de Estado? Bom, o presidente João Lourenço tem a esposa que é economista, andou já há um bom tempo no Fundo Monetário, no FMI, é uma economista na Guia de Lourenço, muito respeitada nesse quadro. Só que ficamos um pouco sem perceber como o presidente depois escorregou nas políticas econômicas que o país hoje está a atravessar. Porque ela seria a ponte para aconselhar o presidente para certas medidas ainda cautelar. Porque ela sabe muito bem a nossa economia angolana. Qual é o estado da nossa economia angolana? Em que estado que se encontrava naquela altura? E o presidente João Lourenço teve essa oportunidade de poder acautelar certas medidas que devia implementar. A exemplo, a própria FMI, né? Em que nós já tínhamos a intenção, José Eduardo dos Santos já tinha a intenção de recorrer para lá. Mas depois de um conselho,
Ele entendeu não, fazer uma dívida no FMI. Na FMI não era mais apropriado. Mas também não era o presidente João, aliás, José Eduardo dos Santos que queria, mas a própria FMI ele convidava também Angola. Sim, convidava. Queria o desenvolvimento, nós queremos participar do desenvolvimento do país e para estar temos disponível crédito, não sei o quê. Nós sabemos quais são os eles, porque tem mais grupo deles. Sim, tem. Pronto, o presidente José Eduardo dos Santos foi esperto a dizer que nós vamos só apenas ainda, o nosso mercado ainda não consegue suportar as exigências da FMI, mas o que vamos decidir é apenas pedirmos a vossa auditoria, o vosso, como que se diz? A vossa consultoria, a vossa ajuda, aqui a colar, como é que podemos proceder algumas coisinhas aqui a colar, para ver se aqui, até que lá criamos condições, podemos fazer algumas dívidas com FMI. Mas, pronto, o presidente João Lourenço encontrou na mesa as propostas disso, pronto, porque o presidente José Eduardo engavetou aquilo. Mas com o surgimento dele, sempre a FMI, se calhar foram batendo as portas, porque eles queriam obter lucros, o que eles querem é lucros, é tudo lucros que eles querem, mas nada. Os interesses é que mais falam mais alto. Mas pronto, o presidente, por intermédio da primeira-dama, devia lhe aconselhar quais são as políticas econômicas do próprio FMI. Algumas consequências que estamos a falar da nossa inflação também vem mesmo a partir da exigência da FMI, do próprio FMI. Por exemplo, o próprio IVA. O IRT, que foi implementado depois de nós aderirmos os serviços do FMI. Para você regular o teu mercado, você tem que cobrar taxa de rendimento de trabalho. Estás a gostar, né? O debate está bom. É aqui em análises políticas e sociais, onde tratamos sobre assuntos que realmente você precisa aprender. Deixa o teu like e não esqueça, subscreva-se. Uma meta muito alta e é muito grave. Quem dita as políticas econômicas do país são os governos. Isso vamos até termos estamos desorganizados. Então, quem dita o preço, por exemplo, de arroz? As políticas externas, as influências externas não influenciam para uma suposta inflação, não influenciam para uma decaída econômica? Não influencia. Ok? É só mesmo a má vontade política. O pão, por exemplo. O colega de painel aqui concorda que é só mesmo uma má vontade política, que as políticas externas não influenciam, influências externas, causas externas, como a guerra na Ucrânia. Nada disso influencia, só são mesmo más políticas. Na verdade, sim, em tudo quanto é organização e quando vamos a falar do Estado, vamos ver como uma organização, né? Ela tem fatores internos e externos. E de alguma forma, sim, os fatores externos influenciam. E até porque muitas vezes representam a ameaça daquilo que é, né, o progresso. Então, ela tem sim uma influência, mas também dizer que boa parte depende da influência interna, da vontade, que é aquilo que eu dizia, da política monetária. Tem que ter uma política monetária eficaz. E aqui eu falei da meta... Não sei se aqui estamos entendendo, não tem uma forma terra a terra de explicar a política monetária? Sim, bem, por exemplo, eu entendo que são aquelas políticas que os bancos podem tomar também mediante o crédito, né? Certo, tanto ao dar ao privado, a liberdade. Sim. Mas elas geralmente provêm do Banco Central de um Estado ou de uma nação, neste caso, do Banco Nacional de Angola. E também, né, vai
esta então, por sua vez, vai coordenar também e vai regular com os outros ou com as outras entidades monetárias existentes. Mas nesse preciso momento o principal é o Banco Central. O Banco Central, sim. Sim. E a sua pergunta fingia-se mais ou menos quais são as saídas, o que é que se via. E aqui eu dizia da meta de inflação. A meta de que inflação é uma política adotada por alguns países e visa na transparência monetária. Por exemplo, permita-me aqui dizer que, com base aos defensores do regime de metas de inflação, né, elas desenvolvem duas funções. A primeira função é que ela vai servir como um elemento coordenador ou de coordenação e de expectativa dos agentes econômicos. Conforme eu já disse, ela vai servir, ou seja, os agentes vão se guiar por conta da meta de inflação. E nós não temos uma meta, então temos um mercado desgovernado, ok? Mas o próprio governo não faz parte dos agentes econômicos. Sim, faz parte, mas é ele quem vai estar a ditar. E os agentes então serão aqueles outros, a família, né, de menor porte, não só a família, os gestores financeiros, por exemplo, dentre outros, até aos mais baixos. Segundo, vai funcionar então como um mecanismo de transparência, né, isto para a condução de políticas monetárias, auxiliando na redução das incertezas, ok? Ela, né, vai servir então para a condução ou para aquilo que são os mecanismos de transparência, ou seja, o Banco Central vai determinar que a taxa vai ser X. E ele deve ter esta responsabilidade de trabalhar, né, para que sejam concretizadas. E os agentes econômicos, por sua vez, vão trabalhar com base nessas expectativas e conseguem traçar, conseguem dar um preço, conseguem estatuir as suas taxas de juros. Essa altura, eles não conseguem estatuir as suas taxas de juros, porque ela seja em não estatuirmos as metas de inflação. Com certeza. E isso recai nas políticas monetárias. Segundo Mishkin, né, ele diz que o regime de metas de inflação é caracterizado por 5 principais elementos. Mas eu quero aqui só citar 4 dos 5 principais, que eu citar 4. Permitam-me olhar a cábula. Primeiro, o anúncio público de um número como meta para a inflação, ok? Ou seja, o Banco Nacional deve ser ousado vir ao público e estatuir mesmo que para este ano a nossa inflação vai ser de X. Então, o anúncio tem que trabalhar com isto. Sim. Primeiro. O segundo, um comprometimento institucional, né, de que a estabilidade dos preços será o primeiro objetivo da política monetária, ao qual os outros objetivos estarão subordinados a este. O colega Carlos disse muito bem que quando o atual governador do Banco Nacional assumiu as pastas, comprometeu-se, mas nós não vimos. E se calhar não vimos porque não há responsabilização, não há quem cobra. Não há fiscalização? Não há fiscalização. Aí entra, né, o Tribunal de Conta e outros órgãos de justiça. Então, aqui, segundo Mishkin, deve haver um comprometimento institucional. A instituição deve vir e se comprometer e trabalhar, né, afincadamente para a estabilidade. Dizer que isto que nós estamos a falar
da inflação, ela vai responder ou está dentro daquilo que são as funções econômicas de um Estado ou de um governo, propriamente na função estabilizadora, é no sentido de estabilizar. O terceiro, aumenta a transparência da política monetária através da comunicação com o público. Nós conseguimos sentir de que de facto há uma transparência, né, com o público e com o mercado sobre os planos que o Banco Nacional tem ou o Banco Central tem, quais são os objetivos e as decisões das autoridades monetárias. Nós quase, ou seja, os agentes desconhecem, os agentes econômicos desconhecem quais são os planos traçados pelo Banco Central, quais são os objetivos. A missão eles têm que vir sempre ao público. Isso traz transparência e o público consegue ver de que de facto se está a lutar para estabilizar. Okay? E a quarta, né, aumentar a responsabilidade do Banco Central com o alcance do tal objetivo. Ou seja, significa que o Banco Central paga um preço alto, né, em adotar uma política arbitrária que leva a uma alta inflação. Ou seja, que ele deve ter essa responsabilidade. Por exemplo, ouvimos que o presidente do Banco Central, né, ele assumiu, prometeu, e vimos que depois de 3 meses, 4, aquilo subiu. Tem que lhe ser imputado uma responsabilidade. Exatamente. Essas são vias que eu acho que o governo angolano poderia adotar. Sim, e aí poderíamos trazer. Permita-me só terminar. Sim. Dizer ainda que qual é a vantagem da meta, né, da inflação. Esta política assim, vai então permitir os investidores a saberem qual é a taxa de inflação que o Banco Central considera para os próximos anos e assim podem prever mais facilmente a taxa de juros para os seus investimentos. Então, este é um dos segredos que eu trago. Foram, né, de Carlos Ticologia, como de Vladimir de Souza, abordagens excepcionais e já estão a nos avisar ali sobre a hora. Estamos já na reta final. Sim. E foi muito bom termos aqui. Agnaldo Andrade, pode seguir no Facebook, Agnaldo Andrade, Análises Políticas Sociais, ou no YouTube, por simplesmente Agnaldo Andrade. Já agora, de forma assim conclusiva, eu gostaria de ouvir, mesmo de forma conclusiva, disse que aquele que reponta e não aponta solução, esse não ajudou em nada. Eu gostaria de ouvir as soluções em 2 minutos, talvez, nem que for um. Vamos começar por Carlos Ticologia e terminar por Vladimir de Souza. Muito obrigado. Soluções para cautelarmos a situação da inflação em Angola. Nós queríamos apenas apelar ao Estado angolano que é possível ultrapassar esta inflação que estamos a enfrentar nos últimos dias, ou nos últimos anos, vamos já dizer assim, adotando aquilo que aqui o meu colega do painel estava aqui a debruçar-se, e muito bem, exatamente, muito bem, que eu não tenho dúvida de que esses nossos governantes e esses nossos gestores dos bancos, tanto centrais assim como regionais, não conhecem essas medidas. E queríamos também a intervenção do presidente, né? Do presidente da República. Porque o presidente da República não pode estar acomodado com a situação que o país está a atravessar. Quando o país está numa inflação, preocupa o presidente, preocupa o seu executivo. Porque, afinal de contas, se o país está vivendo essa situação, quais são as políticas que devemos adotar? Não está a trabalhar. Sim, eu penso que não. Porque
a população está a gritar, a inflação está muito alta, a população está a gritar, mas infelizmente não há soluções. E soluções existem. É só mesmo nós aplicarmos aquilo que conhecemos, aos conhecimentos obtidos através das universidades ou através das experiências. Então tem que procurar mais os nossos universitários, porque na verdade eles nos oferecem ideias. Sim, exatamente. O problema que temos aqui é o diálogo, a falta de diálogo. Esse é o grande problema. As instituições devem dialogar. E se é o nosso Banco Nacional, os nossos gerentes, enfim, não dialogam com a sociedade, com os empresários, com indivíduos entendidos na matéria, para ultrapassar. Fica difícil eles ultrapassarem mesmo. Mas as soluções existem, é só dialogar com a sociedade. Dá para ultrapassar a situação. Muito obrigado. Embora seja difícil, né? Sim, embora seja difícil. Embora seja difícil, mas pelo menos acautelar situações piores. Concordo que governar nunca é fácil. Governar nunca é fácil. Dirigir o homem nunca é fácil. É isso. Mas é fácil, cara. Podemos dizer que pode ser aliviante, onde nós nos abrimos. Okay. Quando temos problemas, nos abrimos com o nosso homem, com a nossa população. E aí encontramos soluções, onde aquele ditado que diz que onde há uma cabeça, pode pensar. Sim. Mas se houver mais 2, 3 cabeças, pensam melhor. É sim. Isso. Nós temos que ultrapassar esse tabu de que eu sou chefe, eu que devo ditar essa política, eu decido, não. Ou seja, queremos mesmo democracia transparente. Aqui o que nós queremos é o nosso governador BNA, sim. Porque se fosse outros países ele devia demitir-se. Porque ele jurou uma coisa que não cumpriu. Devia demitir-se. Outros países democráticos. Mesmo o presidente também devia demitir-se. Num país democrático. Porque a situação está caótica mesmo. Agora, o que nós queremos pedir aos seus governadores do Banco Nacional, BNA, é tomar medidas. Sim, tomar medidas, vou concluir já de uma forma conclusiva. Tomar já medidas no sentido de unificar, organizar o nosso câmbio e a nossa economia no país. Senão, conforme estamos a andar, vamos muito bem. Muito obrigado. Olha, eu gostei de ouvir a Carlos Chicolovia, nosso presidente, né, do Banco Central, BNA. Então, ficou a recomendação. Gostaríamos que prestasse mais atenção ao público, mediante a inflação e recitando ali, Vladimir de Souza tem que olhar nas medidas que Mesquim nos aconselha. Vamos terminar com Vladimir de Souza, né? Sim. De forma conclusiva, que soluções nos oferece para o território angolano concernente à inflação? Bem, eu já comecei apresentando soluções, sim. Né? Falei da meta de que inflação é necessário que o nosso Banco Central, né, lá tem economistas, os nossos ministérios, né, tenham pessoas dotadas, façam estudo de mercado, das várias opções. Esta é uma minha que eu trago aqui. Existem outras e acredito que as outras também podem ser eficazes, mas indo naquilo que é a meta de inflação, é a minha primordial, e dizer que também para a implementação desta existem alguns pressupostos econômicos. Primeiramente, há tantos, mas eu trouxe aqui 3 simplesmente, e o primeiro, independência institucional. E em Angola nós sabemos que há uma concentração de poder por parte do chefe do executivo. Então é necessário que haja uma desconcentração e o Banco Nacional tenha então independência institucional, isto é, plena autonomia e estar livre de pressões fiscais e de políticas que criam conflitos com o objetivo da inflação. E acredito ser esse um dos grandes problemas que muito se luta, porque se calhar o Banco Nacional dita uma coisa
e né, os políticos sentam também ditam outra outra coisa. coisa. Então é isso. Temos também ali outra infraestruturas bem desenvolvidas que visa, né? E a terceira é ter um sistema financeiro saudável, e o sistema financeiro angolano é doentio, ok? Certo. Aqui é uma medida muito urgente para travar esse crescimento acelerado, né, do aumento dos preços de bens e serviços. Eu proponho aqui um congelamento de preços, ok? Sim, o congelamento de preço é a fixação temporária de um preço máximo legal instituído pelo poder público, ou seja, pelas autoridades de um Estado. Dizer que os Estados Unidos já usou isso na Segunda Guerra Mundial e mais além, Brasil, Argentina e muitos outros países. O que é porque o angolano, os cidadãos cá não têm o poder de compra. O salário não é sustentável. Este salário não é sustentável. Então, uma família com 5 membros, 6 membros, 5 membros, com um salário de 100 mil, ela não consegue. Se comprar sabão, vai faltar o leite. Se comprar o leite, vai faltar o óleo e assim sucessivamente. Então, é necessário que o Estado deva então manter um congelamento de preços, principalmente nos bens essenciais. Os bens essenciais, a alimentação, né? Estamos a falar ali o arroz, aqueles produtos da cesta básica, o óleo, a soja, que a soja aqui, vamos falar de soja, é coisa de rico, mas não. A soja, o leite, o queijo, a carne, o peixe, ele não precisa congelar. Nem está na cesta básica. Sim, mas é um elemento, o ovo. Então, o problema é sério. Sim, aqui o Estado tem que sentar, fazer um estudo do mercado, selecionar pelo menos alguns produtos da cesta básica essenciais e fazer um congelamento de preço. Isso é determinar um preço fixo. E este congelamento de preço é periódico, ele pode determinar um tempo, enquanto vai então traçar políticas monetárias eficazes para conseguir reduzir a inflação. Porque fora isso, não será de mal a pior. Ok, olha, foi muito bom ter aqui comigo, né? Carlos Ticolovia e Vladimir de Souza. Para considerar. Olha, não se furtem os próximos convites. Numa próxima temporada, sempre com temas quentes e picantes, estaremos aqui vos convidando, estando convosco, porque realmente o vosso conteúdo é pertinente. Siga a página e estamos juntos. Muito obrigado.